Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o tema Eu, um Santo, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. O versículo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está na oração sacerdotal de Jesus, onde Cristo Jesus fala com o Pai para santificar todos aqueles que creem nele como Senhor e Salvador das suas vidas. E ele diz: santifica-os na verdade. A verdade é Jesus Cristo. E conhecendo esta verdade, ele vai santificar o nosso coração, a nossa vida, para que possamos ir ao encontro do Pai. Então, nós já vimos uma vida de oração, nós já vimos uma vida de meditação, hoje nós vamos ver uma vida de atenção. O que Cristo quer dizer para nós a respeito da atenção? Eu gosto de falar que a palavra de Deus jamais nos deixa enganados. Ele aponta sempre para a verdade e esta verdade mostra quem realmente somos e que nós precisamos de Cristo Jesus para sermos salvos e santificados. Mas para isso, ele jamais nos enganou e ele nos diz para termos atenção. Então, nós vamos ver o que é uma vida de atenção e o porquê de termos atenção. Quando nós olhamos para a palavra atenção, nós trazemos a memória de estar atentos. Ou seja, temos que entender que a vida de santificação não pode ser alcançada sem o exercício da atenção e vigilância diante de possíveis tentações. A palavra de Deus, ela diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Marcos capítulo 14, verso 38. Então você vê que quando Cristo vai falar para nós estarmos atentos, termos atenção, ele está dizendo para vigiar e também orar. Nós já falamos de uma vida de oração. Então, oração, meditação, conhecer a palavra de Deus e vigiar, ou seja, estar atentos para não cair em tentação. E assim, o Espírito nosso está pronto, mas infelizmente a carne ainda é fraca. Ou seja, porque a nossa carne é totalmente fraca e inoperante frente à nossa natureza pecaminosa. É por isso que temos que estar vigilantes ou atentos, tendo atenção em tudo que está ao nosso redor em relação à vida espiritual. Nós vamos ver também, queridos, o que é ser vigilante. Você vai me responder: é estar atentos, é estar vigiando. Isso mesmo, esta é a resposta. Mas nós vamos ver algo mais ainda profundo. É, antes de tudo, admitir nossa fragilidade ou fraqueza e, por isso, fugir do mal, qualquer que seja a sua forma. Então, a pessoa vigilante, ela está atento às situações que estão ao seu redor por causa da sua fragilidade, para que, quando vier a tentação, ele saber fugir do mal, seja qual for a sua forma. E assim nós vamos ver que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 22, abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, fuja de toda aparência do mal. Abstenha, fique de longe de tudo aquilo que é mal e que te leva você para o mal. Nós vamos ver também no Salmo 34, verso 13 e 14. Refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom,
procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Então você está vendo que o salmista está dizendo para a gente admitir a nossa fragilidade, fugindo de todo mal. Como assim? Refreando a língua e os lábios de falarem dolosamente, apartando do mal, procurando praticar o que é bom, procurando a paz e empenhar por alcançá-la. E assim nós vamos fugir de toda aparência do mal, porque estamos vigilantes, estamos atentos a toda situação ao nosso redor. Há o que parece condenável, mas não é. Jesus foi criticado por socializar com pecadores, mas isto não é errado. Por outro lado, podemos supor que algo que não é errado, mas é e faz pecar. Então, muitas das vezes, nós achamos que algumas coisas nos levam para o mal e do pecado, e não faz. E outras que achamos que é normal, nos conduz para o pecado. Cristo Jesus, ele foi questionado a respeito disso. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 11, você vai ver que ele está sendo criticado pelos fariseus. No verso de número 2, ele diz: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Então eles estavam dizendo para Jesus, os fariseus: olha, os seus discípulos não lavam a mão para comer, e é tradição que lavar as mãos para comer, achando que aquilo ia trazer impurezas para a vida dele. E Jesus responde no verso 11: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, muitas das vezes a gente acha que lavar as mãos não está contaminando. Não, nós falamos tantas coisas erradas, tantas palavras podres, nós amaldiçoamos as pessoas, isso que é pecado, isso que contamina o homem. Então, ser vigilante é estar atento o que faz pecar e aquilo que não faz pecar, e viver de uma conformidade que glorifique o nome do Senhor. Qual é a orientação dada por Pedro? Pedro, ele nos orienta, através da sua palavra, a ser atento, a ser vigilante. Em qual versículo? Ele vai orientar dizendo: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O que Pedro está dizendo aqui? Ser vigilante, ser sóbrio. A pessoa que se embriaga, ela não é sóbria e nem vigilante. Aquele que se droga, também. Então nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o inimigo está ao nosso derredor, como leão, para nos devorar. Então Pedro está dizendo: sobriedade, ou seja, seja lúcido, esteja atento, esteja vigilante. Ele diz: vigilante, seja acordado, esteja atento. E ele diz: olhe o perigo, tenha cuidado. Se nós estivermos atentos e vigilantes em toda e qualquer situação, nós vamos fugir de toda aparência do mal, porque nós teremos cuidado diante de todo e qualquer perigo. O que está no ensino de Jesus e no ensino de Pedro? O que os dois concordam? O que os dois apontam para a nossa vida de santificação e piedade? Enquanto Jesus menciona a nossa fraqueza humana como motivo para vigiarmos, ou seja, vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro menciona as artimanhas do diabo como motivação para sermos atentos. O diabo,
como inimigo, está ao teu derredor, procurando ocasião para devorar. O diabo não dorme nem descansa, procurando ocasião para nos destruir. E assim, nós temos que estar vigilantes. Em João capítulo 10, verso 10, Jesus ele diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, desta forma, queridos, nós temos que estar atentos para não cairmos nas artimanhas do inimigo e assim perdermos a vida eterna que o Cristo oferece. Mas se estivermos atentos, nós vamos fugir de toda a aparência do mal e do perigo do inimigo. E assim teremos a vida eterna que Cristo nos oferece. Qual deve ser a nossa atitude, então, como cristãos, ou seja, aqueles que creem em Cristo Jesus, devem ter atenção, devem ter força, fé, que em Deus nós somos mais que vencedores, e assim não devemos temer o diabo, nem tê-lo como figura central na vida cristã. Por outro lado, a Bíblia nos orienta não desprezarmos as artimanhas do inimigo. Ele é astuto, ele é perigoso. Então nós temos que estar atentos. Ele nos conhece e sabe qual é o nosso ponto fraco. Não improvisa, mas arquiteta a nossa queda. Por isso Paulo usa a expressão desígnios, mostrando o planejamento e empenho que o diabo tem em elaborar ciladas eficazes para nos destruir. Então nós temos que estar atentos para fugir de toda aparência do mal. E assim, a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e verso 11, nos orienta. E foi por isso também que vos prescrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. E sendo obedientes, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então, se nós somos obedientes à palavra de Deus, o inimigo não vai ter vantagem sobre nós, porque estaremos atentos aos seus maus desígnios, que nos tenta para nos destruir, nos afastando da presença de Deus. E também, em Efésios capítulo 6, verso 10, verso 11, Paulo nos orienta: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós temos que estar guardados, revestidos com a armadura de Deus. E assim seremos mais que vencedores pela fé em Cristo Jesus. Então, para termos uma vida de santificação e uma vida piedosa, eu tenho que ter atenção. E a atenção, ela faz a companhia com a oração e a meditação na palavra de Deus. E tendo oração e conhecimento da palavra de Deus, nós estaremos atentos a todas as ciladas do inimigo e fugiremos de todo o mal para vivermos uma vida de santificação para a glória de Deus. Então, o que nós aprendemos hoje? O que é uma vida de atenção e o porquê devemos ter esta vida de atenção? O que é ser vigilante? Qual é a orientação dada por Pedro? O que está no ensino de Jesus e no ensino de Pedro para a nossa vida? Qual deve ser nossa atitude em relação a tudo que nós aprendemos? Vivermos uma vida plena na presença do Senhor e longe das ciladas do inimigo. Isto é ter vida de oração, vida de meditação na palavra e atentos a todas as ciladas do inimigo. Que Deus os abençoe, queridos. Vamos orar? Pai, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Abençoe cada família, ó Pai. Que possam, Senhor Deus, a partir desse momento, orar sempre, falando com o Senhor, meditar sempre na tua palavra, conhecendo a tua palavra, para estar vigilante
contra toda situação que leva para o pecado, destruindo a nossa vida de santificação e piedade. Abençoe cada família, ó Pai, abrindo as portas para os desempregados, colocando a tua mão de cura sobre todo o enfermo, perdoando, Senhor Deus, as nossas vidas, aumentando a nossa fé dia após dia no Senhor. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ó Pai. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.